Bom, vejamos. Segmentos notáveis de um triângulo. São 4. Mediana, deixa eu trocar a cor da canetinha para ficar a mesma cor da bissetriz, altura e mediatriz. Vamos ver de modo aqui grosso o que seria cada uma delas, né? Depois a gente vai destrinchar uma a uma, explicando direitinho. Mediana, o nome já está dizendo, mediana fica no meio. Então seria aquela linha que vai sair de um ponto qualquer em direção ao lado oposto a esse ponto, que é um vértice. Saiu de R, do vértice R para onde? Para o lado AS, tá vendo? Sempre vai sair, todas elas, sempre vai sair, com a exceção da mediatriz, vai sair sempre de um vértice para o lado oposto, cada uma com sua característica. A mediana sempre vai dividir esse lado ao meio, tipo, se de A até S tiver uma quantidade, aqui é o meio, tá joia? É o meio. Se isso tiver 40, vai ser 20 e 20. Isso aqui envolve um monte de cálculos. São dois segmentos congruentes. O que a mediana faz? Divide um lado ao meio e liga ao vértice oposto. Só isso. E quem seria a mediatriz? É você pegar desse meio, da sua mediana, e traçar uma reta de 90 graus. Olha uma semi-reta de 90 graus. Em cima da mediana. Isso vira a mediatriz. Ó. Mediatriz vem de mediana. É você traçar 90 graus na mediana. Tá vendo aqui 90 graus? Então, mediatriz chega no ponto médio e marca seu ponto. Isso é a mediana. O que a mediatriz faz? Traça nesse ponto da mediana um ângulo de 90 graus. Bacana, né? Quem seria a bissetriz? Pega esse ângulo R. Tá vendo a bissetriz aqui no meio? Pega esse ângulo R e divide ele em dois iguais. O que fica de um lado e fica do outro é igual. Por exemplo, se eu tenho um triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo medindo 90 graus, tudo bem? Se eu traçar a bissetriz do ângulo reto, vai ter que ter 45 de um lado, tá vendo que legal? E vai ter 45 do outro, porque o ângulo reto tem 90 graus e a bissetriz vai dividir o ângulo ao meio, que a gente vai ver no instante. E por último, a altura. A altura vai ligar sempre um vértice para o lado oposto e desse lado formar 90 graus. Cuidado, mediatriz parte da mediana, formando 90 graus com a mediana. A altura é 90 graus com o lado oposto, para não misturar as coisas, né? Vamos ver cada um deles passo a passo. Né? Então, o que é a mediana? Segmento que une um vértice, como eu falei, ao ponto médio do lado oposto a um triângulo. Olha que bacana. Então, a mediana vai ser sempre, ó, num vértice ao lado oposto, no ponto médio. Isso aqui é o ponto médio de quem? Desse lado, que eu vou chamar ele de AL. Saindo de A, ele vai traçar também o ponto médio do lado CL. E saindo de L, ele vai traçar, chegar lá no lado AC, e também vai dividir o meio do lado AC. De todo lado ele vai dividindo sempre o meio, vai colocando sempre o meio do outro lado, o ponto médio do outro lado. Bacana é que essas três medianas, elas vão convergir, melhor dizendo, em um único ponto. Há um ponto de convergência das medianas. Elas vão se encontrar em um determinado ponto do triângulo. E aí esse ponto de encontro das medianas recebe um nome bacana. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cidadão chamado baricentro. Baricentro é onde se dá o ponto de encontro das medianas. Quando você desenhar qualquer triângulo, traçar as três medianas, o que é a mediana? Liga um vértice para o ponto médio do lado oposto. O que é que o ponto médio faz? Divide o lado ao meio. Divide o lado ao meio. Bacana? Então, mediana é isso, e o ponto de encontro delas é o baricentro. Depois de mediana, assim, tem um caso interessante ainda sobre medianas. E a gente vai ver.
A mediana divide cada segmento em dois segmentos de tal forma que aquele que tem extremidade no vértice é o dobro do outro. Gente, isso aqui é bacana, viu? Isso daqui é um fenômeno que nem eu sabia, se vocês quiserem saber. Nem eu lembrava, melhor saber não, nem eu lembrava mais disso. Olha o que a mediana faz. Divide cada mediana em dois segmentos de tal forma que tem extremidade no vértice é o dobro do outro. Tipo, de L até B, esse comprimento de L até B é o dobro de B até o Bzinho aqui pequenininho, tá vendo? Tipo, se aqui tiver 10 centímetros, aqui só vai ter 5. Gente, isso vai dar tanto cálculo lá na frente. Se aqui tiver 10 centímetros, o outro lado da mediana só tem 5. Se de C até D tiver 6 centímetros, aqui só tem metade, só tem 3. Se aqui tiver 8, aqui só tem 4. Isso é bacana pra caramba. Muito interessante. Essa característica das medianas. A joia, o que menciona a bissetriz? A bissetriz a gente já viu que divide aquele ângulo em dois iguais, não é isso? A mesma coisa acontece com a bissetriz. Ó. Se eu dividir esse ângulo aqui em dois iguais, não importa onde vai tocar aqui no lado oposto, não é interessante. Não é mediana, vai dividir o meio e uma bissetriz. A função da bissetriz é dividir o ângulo em dois iguais. Tá joia? Tanto o ângulo 1, 2 ou 3, não importa o ângulo. Também vai acontecer com as bissetrizes, aconteceu com a mediana. Vai ter aqui um ponto de encontro das bissetrizes. Vai haver a convergência nesse ponto aí. E também esse ponto recebe um nome interessante, onde o ponto de interseção é a convergência nas três. A intersecção aconteceu aqui. Esse ponto pertence a essa bissetriz de todos os vértices do triângulo. O nome que deram para essa dentadura é incentro. In quer dizer bissetriz do centro. O incentro, gente, sempre vai estar localizado dentro do triângulo. O incentro sempre vai estar no interior do triângulo, em qualquer ponto aqui dentro. Mas nunca vai estar fora do triângulo, que pode acontecer com outros casos. Tá joia? Com outras características. Mediana e bissetriz já foi? Só que tem um caso interessante sobre a bissetriz ainda. Isso também achei bacana na pesquisa que fiz, preparando ela para vocês. Bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo em dois iguais. Já vimos isso aqui. O ponto externo da bissetriz é chamado de incentro. Também já vimos isso aqui. Mas o que é bacana? Esse ponto do incentro, ele é um ponto interessantíssimo do triângulo qualquer. Esse ponto fica equidistante dos lados. O que significa equidistante do lado? Esse ponto vai estar para este lado do mesmo tamanho que vai estar para este lado e do mesmo tamanho que vai estar para esse lado. Ou seja, ele é congruente da bissetriz, do ponto do incentro do triângulo para qualquer lado, vai ter sempre o mesmo comprimento. Daí a gente pode escrever uma circunferência inscrita. O que é inscrita? A circunferência inscrita é uma circunferência que fica dentro do triângulo. Ó, eu desenho a circunferência aqui dentro do triângulo, passando por esses pontos do incentro. Então, na verdade, ele virou um raio. Tá joia? Esse ponto de encontro das bissetrizes, que é o incentro, ele também está equidistante, está na mesma distância de todos os lados. Repara que coisa bacana. Isso lá na frente vai dar tanto cálculo. E aí vocês veem um desenho bem mais elaborado. Tá joia? Vai passar o ponto, toda a bissetriz passou. Toda a bissetriz passou. Colocando um compasso aqui no centro do incentro, a circunferência vai tocar todos os lados da figura, sem que passe nem por fora, nem fique internamente dentro, nem que passe por fora e depois por dentro, nada disso. Vai ficar internamente inscrita dentro da circunferência. Isso que quer dizer inscrita ao triângulo.
dentro do triângulo. Bacana? Mais um, que é aquela mediatriz que a gente já viu, também acontece um fato interessante com ela. Eu tracei as três medianas, que são os pontos médios. O ponto médio desse lado é a mediana. O ponto médio desse lado é mediana. E dela tracei mediatriz, que é da mediana formar 90 graus. Tá vendo? Então a mediatriz é um segmento de reta que passa perpendicularmente. Lembra que eu falei aquela palavra? Perpendicularmente pelo seu ponto médio. Se passa perpendicularmente é formando 90 graus. Não importa se é vertical ou se é inclinado, desde que forme 90 graus. Tá joia? Formando 90 graus com a mediana é uma mediatriz. E esse ponto da mediatriz também acontece uma coisa bacana com ele. Desse ponto da mediatriz, se eu colocar o transferidor, vai traçar uma circunferência passando por todos os vértices do triângulo. Então vou construir aqui uma circunferência. Vê que desenho bonito. Esse desenho vale 10. Colocando um compasso aqui, não é transferidor, perdão, compasso. Eu vou girar a ponta do lápis do compasso e vou tocar todos os vértices do triângulo. Então no ponto C, que é o ponto de encontro das mediatrizes, ele recebe o nome de circuncentro, já está dizendo, é um círculo, é o centro de um círculo. No triângulo retângulo circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. Se o triângulo for um triângulo retângulo, isso vai ser o ponto médio da hipotenusa. Vai ser legal para trabalhar o teorema de Pitágoras lá na frente, né? E o circuncentro pode ser localizado também fora da circunferência, né? Nesse caso aqui, olha que bacana. Quando você desenha com o compasso certinho, ele vai tocar os três vértices do triângulo. Tá legal? Então tá aí a mediatriz, tá aí os desenhos, tá aí o circuncentro, né? Bom, o outro para a gente complementar essa aula é a questão da altura. A altura é aquele segmento que é a distância entre o vértice e a reta suporte. Saio do ponto C, eu vou para AB, sempre formando 90 graus. Saio de A, vou para CB, formando 90 graus. E a altura também acontece uma coisa interessante, né? Onde os três pontos da altura, melhor, as três alturas de um triângulo vão se encontrar em um único ponto, a intersecção entre eles. Interseção. E a interseção das alturas recebe o nome de ortocentro. O que é o ortocentro? É o ponto de encontro das três alturas de um triângulo. O ortocentro pode estar localizado também fora do triângulo. Isso quando o triângulo ele é obtusângulo. A gente vai ver isso mais lá na frente, né? Não hoje. Mas se eu tenho um triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior do que 90 graus, o ortocentro vai formar, que ele forma 90 graus, vai ter que ficar fora. Se eu tenho um triângulo aqui que tem um ângulo maior do que 90 graus, como é que eu faço para traçar essa altura se aqui já está maior do que 90? Eu tenho que ampliar esse lado e traçar 90 graus aqui fora. Tudo bem? Aí o 90 graus daqui vai dando um ponto lá na frente, o daqui vai dando um ponto lá na frente, e vou se encontrar em um lugar fora do triângulo, ou seja, no exterior do triângulo, que é o caso do triângulo obtusângulo, né? Me diga uma coisa pra gente, antes da gente concluir essa parte. Novidades para vocês, esses segmentos notáveis, altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Vamos lá pro chat.